maravilhosa, linda, bonita, querida minha amiga Cláudia Ruga, do Convites. Eu adoro a Vanessa, porque eu me sinto num programa de TV, assim, de auditório. Eu me sinto assim, eu não posso ver o microfone na frente, que eu adoro, né, gente? Então, eu tenho 56 anos, eu sou juíza federal há 28, eu entrei na carreira com 29 anos, é isso. E eu sou... Gente, já fiz de tudo. Já fui juíza criminal no aeroporto de Guarulhos, 7 anos. Já lidei com tráfico internacional de droga. Alguém aqui já assistiu Aeroporto? Aquela série? É aquilo, fiz tudo aquilo. Aí rende uma outra palestra, enfim. Aí, como eu comecei meu perfil? Eu fiz 50 anos em 2018. A minha filha, médica, tinha acabado de passar em residência nos Estados Unidos, casou, e foi o primeiro impacto para mim muito forte do que é a síndrome do ninho vazio, que eu sempre falo. Eu fui mãe muito cedo, fui mãe com 21 anos, e isso me definiu. Tanto é que, posteriormente, eu escolhi uma carreira que pudesse me proporcionar ter mais tempo com a Vitória. Por isso que eu prestei concurso. A Vitória foi embora, eu fiz 50, eu estava numa depressão profunda, sem saber que de fato era menopausa. Já conversei com a Ana Priscila, minha médica, várias vezes, e quando ela fala da falta de informação, é isso mesmo. Vocês imaginam que era 2018 nas redes falar de menopausa? Aquilo era a terra de ninguém. Ninguém falava sobre isso. Era um assunto que não se falava. Se falava muito pouco. E na época eu estava entrando na menopausa sem saber que eu estava na menopausa. Eu estava com todos os sintomas, assim, muito nervosa, quase sofrendo uma interdição familiar por conta disso, chata, deprimida, minha filha indo embora, eu na crise financeira também. Mas era uma crise profissional, basicamente, porque eu não tinha mestrado, não tinha doutorado, não tinha vida acadêmica, e os juízes têm vida acadêmica, então eu estava na tempestade perfeita, sem saber, de fato, o que eu estava passando, sem reposição, sem nada. Aí eu resolvi criar um perfil, era uma espécie de meu querido diário. Tanto é que não tinha o meu nome, eu não queria aparecer, eu era juíza, eu não sabia ser protagonista. E eu lembro que os perfis americanos já estavam surgindo, eu acho que na minha timeline, das mulheres já falando sobre essa maturidade. E me veio um nome assim, como ser cool aos 50. E eu queria um pseudônimo. E foi como, na verdade, apareceu o Cool 50. Era para dar dica de filme e de livro, que eu acho que era o que estava me alimentando naquele momento. E aí eu comecei a dar dica fechada de filme e de livro. Aí o algoritmo apareceu para mim. Eu sempre falo que ela é a madrinha, minha madrinha, ela não está aqui, mas ela é, pedido fica a conversa. Apareceu para mim a primeira roda de conversas, que é tipo uma das primeiras, ela também estava começando. E eu fui, era janeiro de 2019, chamei uma amiga maravilhosa que topa tudo, era um calor, era um cowork, gente que não tinha ar-condicionado, era um vinho quente, e eles foram falar sobre o novo feminismo. E essa minha amiga falou assim, você está louca que eu vou com você para ouvir sobre o novo feminismo? A gente falou, você vai comigo? A gente foi, e aquilo para mim mudou a minha vida. Eu saí de lá e falei, Tânia, nós estamos jurássicas. Nós, mulheres de 50, eu, você também, o mundo mudou e a gente não está sabendo acompanhar. A gente está vivendo numa bolha que a gente não sabe o que fazer daqui para frente. E foi muito interessante que, para mim, mudou completamente a minha forma de ver essa maturidade, de ver as mulheres amadurecendo, e comecei a falar sobre isso no perfil. Eu saí, né, do filme, livro, comecei a falar sobre experiências pessoais, tipo o meu querido diário. E gostei de fazer aquilo, porque eu vi que tinha uma leva de mulheres que estavam se conectando com aquilo. Porque até então, eu converso com a Candy sobre isso, era revista, gente, era revista Cláudia, revista nova. Né? Você mandava uma carta, se sua carta era sorteada, você aparecia no Carta ao Leitor. Não tinha essa interação. Né? Publicava um artigo e você ficava lá, que bacana, aplaudindo de longe. O Instagram não te permitiu essa troca. E foi muito interessante começar a fazer parte desse movimento de troca. Tinha mulheres falando assim, nossa, eu estou passando pela mesma coisa que você. Isso foi se retroalimentando e, de repente, eu criei uma comunidade. Eu acho que mais do que influenciadora, quando falam, eu entendo o CUL como uma comunidade mesmo. Eu falava muito de menopausa no começo, depois eu dei uma parada, que aí foram surgindo pessoas muito mais capacitadas do que eu. E aí eu volto a falar mais da menopausa em primeira pessoa, como ela me atingiu. Gente, o perfil dela é muito interessante, porque a Cláudia é uma mulher que eu admiro muito, né? Você sabe, além do que ela ficou muito minha amiga, muito querida, uma amiga muito querida, mas ela é muito inteligente. Então, é gostoso, as pessoas se conectam com você
principalmente esse público maduro, porque nós, pessoas maduras, estamos buscando informações. E a gente quer informação de qualidade, a gente quer conteúdo de qualidade. Então, eu quero falar com você também, Candice, para você contar um pouco da sua história, como é que começou o Beyond Age. Então, eu sou a Candice, tenho 51 anos, sou mãe de 2 adultos oficialmente esse ano, meu mais novo fez 18. É um prazer estar aqui com a Cláudia, porque a Cláudia é um gigante das redes, né? Eu acho que a Cláudia tem um tom de voz de aconchego para muitas mulheres que estão chegando nessa fase. O começo do meu perfil, que é o Beyond Age, que é além da idade, ele começou de um jeito diferente. Eu trabalhei como executiva durante 27 anos da minha vida, entrei como trainee numa multinacional, na Unilever, fiquei durante 17 anos, e depois fui chamada para montar a área de pesquisa de mercado, que é onde eu sempre trabalhei, sempre pesquisa voltada para inovação, para marketing. Fui chamada para montar essa mesma área numa outra indústria multinacional. Curiosamente, um ano antes da pandemia, eu sentia minha vida mudar radicalmente. Eu sentia que meu casamento estava chegando no fim, eu não sabia como dar aquele desfecho, porque aparentemente as coisas estavam ótimas para todo mundo, só eu que estava incomodada. Eu tinha um casamento, estava chegando ao fim, eu tinha uma avó de 98 anos que estava também chegando ao fim, e ela era a minha relação de amor da vida inteira. Eu fui a neta mais velha e eu tinha uma conexão com a minha avó muito forte, com a minha mãe e com meu pai também. Todo mundo pergunta, mas e seus pais? Mas com a minha avó tinha uma coisa, assim, um grude mesmo. Tanto é que eu trago minha avó para todas as minhas palestras. Eu falo que a coitada não consegue descansar, porque eu sempre falo da Dona Dete. Mas ela foi a minha grande inspiração, porque minha avó viveu muito bem, 98 anos, e minha avó morreu muito bem. E isso, para mim, foi um grande despertar para mim, que as pessoas poderiam viver uma vida boa na sua velhice e poderiam morrer bem. Minha avó morreu cantando com os netos em volta na cama dela. E eu falei, isso é um sonho para mim, isso é um desejo. Então, escolher como a gente vai morrer também passa a fazer parte da nossa lista de desejos quando a gente vai ficando mais velha, né? E eu comecei a entender que eu precisava estudar mais sobre isso. Eu trabalhava nessa indústria que fazia fraldas geriátricas e eu me apaixonei por essa categoria porque via que era uma categoria extremamente negligenciada. Falar de uma dor, falar de um problema que ninguém queria falar, eu falo que incontinência urinária ela é mais difícil de ser conversada, pesquisada, do que impotência sexual. Impotência sexual, você vai procurar um médico, você vai procurar um profissional para te ajudar. A incontinência urinária, muitas vezes, a gente sofre sozinho, né? E muitas vezes as mulheres ajudam os maridos no diagnóstico e no tratamento, porque é uma conversa muito solitária. E eu me apaixonei por essa categoria e por esse público e comecei a desenvolver formas diferentes de fazer pesquisa com esse público. Porque não dava para chamar todo mundo num focus group, que é o que todo mundo chama, numa sala de pesquisa com espelho, e falar, e aí, como é para você escape de urina? Cara, ninguém quer falar disso em grupo. Né? Então, eu comecei a buscar formas. A gente começou a fazer grupos de WhatsApp, a gente começou a fazer comunidades, e onde essas pessoas começaram realmente a não só falar desses problemas, mas se tratarem como amigos. Tanto é que o projeto acabou e a comunidade continuou. Elas continuam amigas até hoje. Eu passei por um processo, então, de divórcio e de reestruturação nessa empresa que falava que eu tinha que mudar para os Estados Unidos. E eu, com pais mais velhos, com filhos adolescentes, e no meio dessa transição de Estado civil, falava nenhuma chance de eu me mudar nesse momento. Então, eu prefiro ser demitida. Então, eu saí. Eu já tinha feito a minha pós-graduação no Einstein, porque apaixonada por esse tema, eu falei, eu preciso estudar mais. E a doutora Ana Cláudia Arantes, que escreveu o livro, né, A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido, eu procurei a doutora Ana Cláudia com 43 anos, que eu queria fazer minha primeira consulta geriátrica. Eu já tinha na minha cabeça que eu precisava estudar esse tema. Eu falei, então, eu quero ir falar com ela, quero que ela me consulte, que ela me fale o que eu tenho que fazer para envelhecer bem. E lá, nessa consulta, ela falou assim, é o seguinte, se você quer trabalhar com isso, vai estudar agora. Porque a população está envelhecendo, não temos profissionais. Você é psicóloga? Volta para a área de saúde. Eu estava nesse imbróglio profissional e pessoal. Ela falou, está abrindo agora inscrições em gerontologia. Você pode escolher o Sírio, o Einstein, onde você quiser fazer. Eu fui no mês seguinte, me candidatei após, fiz a entrevista, passei. E em 2019 eu cursei a gerontologia, que foi o meu portal. Foi quando eu comecei a entender o envelhecimento desde o ponto de vista acadêmico.
E aí eu criei o Beyond Age para poder escrever o que eu estava aprendendo na pós-graduação, porque eu falava, não é possível que a gente não aprenda na escola que o cérebro de uma pessoa mais velha desidrata mais rápido do que o nosso. Não é possível que a gente não entenda que o exercício físico é o que vai manter mobilidade. Não é para a gente ter o corpo ideal, mas é o que vai fazer manter a gente amarrando os sapatos e colocando o próprio sutiã até o fim da vida. Então, essas coisas foram me trazendo muita curiosidade e uma necessidade de contar para as pessoas o que eu estava aprendendo. Que eu falava, não é possível, a gente devia ter aprendido isso na escola, né? E aí o Beyond Age nasceu. E ele nasceu como uma experiência minha, porque eu falei, eu quero que o algoritmo me ajude a encontrar pessoas que estão falando sobre isso. Então, eu comecei a seguir algumas pessoas da gringa. A Cláudia apareceu logo para mim, então ela é uma amiga da internet, que virou depois uma amiga da vida real. E é muito engraçado, quando você quando você usa o algoritmo a seu favor, é muito interessante, porque quando você abre um perfil e você só fala daquele assunto, todo dia o algoritmo começa a te trazer mais gente sobre aquele tema. Então, eu comecei a usar a meu favor e criar minha biblioteca ali, sobre o que são todos esses temas que não têm a ver com a idade, né? Eu sou uma das pessoas que acha que a idade, sim, me define. Ela não me limita, nem me impede de fazer coisas, mas a idade, sim, me define. Então, eu queria falar de idade, mas de outras coisas além da idade. Então, o Beyond Age nasceu aí de uma curiosidade acadêmica, e hoje ele eu nunca pensei que ele pudesse virar. Eu estou ainda anos-luz da Cláudia, tenho poucos seguidores, mas com seguidores que eu tenho muito contato, que me escrevem no direct, que contam da sua vida, que me pedem ajuda, que eu mando quem é o profissional da cidade dele que poderia ajudá-lo. Então, virou também uma comunidade. A gente vê aqui nessas histórias, né, na sua, na história da Candice, na minha também, porque o Mulheres de 40, ele começou a partir de uma dor muito grande que eu tive, que foi o luto da separação, e eu acabei me reinventando através do Mulheres de 40, isso há 13 anos. Então, a gente vê que muitas mulheres se transformam a partir da sua dor. Né? Tem uma desilusão amorosa, tem uma separação, um divórcio, passou por um luto, passou por uma dificuldade financeira, ela precisa se reinventar de alguma forma. Então, essas histórias nossas, né, de sucesso, elas têm muito a ver com isso. Quais são as principais dores que você vê, por exemplo, no seu perfil? O que a sua seguidora vai lá e se queixa com você no seu direct? Ela não ter se preparado financeiramente para envelhecer, né, Cândia? A gente já falou muito sobre isso. A nossa geração não aprendeu. Primeiro, não é do perfil do brasileiro investir e guardar dinheiro. Se sobra também, né? É muito do perfil do americano. Ele começa a economizar desde sempre. O brasileiro não faz isso, talvez por não sobrar ou por ter uma outra mentalidade. E quando a gente chega nos 40, 45 anos, você começa a ver a idade batendo na sua porta e você fala assim, e agora? Eu vou viver mais o quê? 50 anos. Né? Porque antes se morria com 60, com 70, e nossos pais, nossos avós, principalmente, eles guardavam dinheiro. Eu vejo meus avós, viveram muito bem, minha avó morreu com 99 anos, e ainda eles estavam muito bem. Enfim, a nossa geração não. A nossa geração tem uma questão muito grande com o dinheiro por dois motivos. Não guardou, e é uma geração, Cândia pode falar isso com dados de pesquisa muito mais do que eu, é a famosa geração sanduíche. Os nossos pais que não se prepararam também, né? Nossos avós se prepararam, nossos pais, muitos não se prepararam. Então, nós estamos no meio do caminho entre pais envelhecendo, que não têm dinheiro, e filhos que estão saindo de casa muito mais tarde. E nós estamos no meio. Além da gente não ter se preparado financeiramente, a gente tem pais que dependem dos nossos cuidados, inclusive financeiros, e filhos que vão sair de casa com 35 anos. Eu acho que dentro da questão financeira, Clau, mulheres de qualquer faixa social também sofrem violência financeira. A infidelidade financeira é um tema que pouco se fala, mas quando isso daria outro tema, tá, Cleia? É outro debate. Outro. Mas assim, é um tema extremamente importante, porque eu nem conhecia esse tema, esse termo, né, que é infidelidade financeira. Infidelidade financeira é tudo aquilo que o seu parceiro faz com o dinheiro de vocês dois, sem você saber. Né? Então, muitas vezes, pode ser ajudar um parente, pode ser jogo, pode ser guardar, fazer um caixa dois. Então, muitas mulheres que se separam se deparam com a infidelidade financeira depois, na hora de fazer a partilha. Né? Então, isso também é um super tema. O que eu digo é que tem muita gente,
mas tem pouca gente preparada. Então, quem quer entrar para o mercado digital, eu acho que sim tem que se dedicar a trazer um conteúdo que se diferencie, que tenha base, né? Porque senão acaba sendo um diário só da vida da pessoa, né? E isso eu acho que não atrai tanto. Assim como trazer só questões acadêmicas, pode não atrair tanto. Então, essa combinação, eu acho que é muito importante. Mas o próprio Data 8, né, Cleia, fala que o maior crescimento dentro, por exemplo, do Instagram, de perfis que estão crescendo, são pessoas acima de 60 anos. O TikTok também está tendo, né, muitas pessoas entrando e sendo bem-sucedidas. Então, escolher um tema, falar com propriedade desse tema, ter cuidado com as informações que vai passar, porque muita gente assiste. Eu acho que a grande responsabilidade de uma rede social é que não tem ninguém regulamentando. Então, se você vai lá e oferece uma dieta maluca, tem gente que vai fazer, vai seguir, vai sofrer as consequências. Então, eu tomo muito cuidado de trazer, quando eu trago informações, de olhar, de ver a fonte, de pesquisar e de, muitas vezes, duvidar do que eu estou lendo antes de passar para as pessoas. Porque eu prefiro falar que é a minha experiência e não algo, né, que para as pessoas seguirem, do que colocar isso na rede, porque ninguém está regulamentando isso. Então, junto com a abertura, vem também, eu acho que a responsabilidade. O maior compartilhamento de fake news está entre as pessoas mais velhas. Então, tem que tomar muito cuidado, né? Tudo que a gente compartilha, a gente tem que ter... Compartilha, né? Publica, a gente tem que ter muita responsabilidade. Mesmo porque eu, por exemplo, eu não tenho perfil médico. Então, quando eu vou fazer pausa, eu cito, né, várias vezes e coloco a minha experiência. Se efetivamente eu vou colocar algum assunto um pouco mais específico, eu coloco o link depois, onde eu li determinada pesquisa, enfim. Por exemplo, quando eu fiz aquele post sobre alergia, que eu senti, de fato, que eu não tinha alergia depois da menopausa, eu fui ler a respeito. Porque, senão, o que acontece? As pessoas leem e elas se conectam com você com uma informação que pode ser falsa, e aí elas atribuem a você essa informação. É o que a Candice falou. Tem que tomar muito cuidado com o que você coloca. Eu acho que tem que tomar cuidado, Candice, com todos... a gente tem que ser sensível também ao outro, a pessoa que está do outro lado. Você não sabe quem é a pessoa que está do outro lado. Ela pode encarar essa informação como uma inspiração, ela pode encarar essa informação como mais uma forma dela se deprimir, porque ela acredita que você está no lugar em que ela não está. E não é verdade. Como diz a Cris Guerra, o fundo do poço é o lugar mais visitado do mundo. Todos passaram por ele. Ninguém mostra, né? Ninguém mostra o fundo do poço. A gente tem essa coisa de querer mostrar muito essa vida irreal. Mas, na verdade, eu acho que as pessoas que permanecem mais nas redes sociais são justamente as pessoas mais verdadeiras, as pessoas mais autênticas, as pessoas que estão lá mostrando a sua verdade. Eu não posso concordar com você, porque tem muita gente que tem muitos seguidores, pessoas fragilizadas, e que acreditam nessas pessoas, né? E essas pessoas não têm nenhum fundamento para falar sobre o que falam. Isso é muito. Então, eu acho que todo mundo que quiser entrar nas redes sociais, a primeira coisa que tem que pensar, quanto mais seguidores eu tenho, mais responsabilidade eu tenho. Concordo. E vira um peso mesmo. Porque você fala, uau, está crescendo, mas está crescendo a minha responsabilidade de pesquisar. Porque uma alergia pode ser o seu organismo, individual, né? Então, é muita responsabilidade. Então, sempre colocar, essa aqui é a minha experiência e é de muita responsabilidade, porque tem muita gente com milhões de seguidores que não tem responsabilidade e vai continuar crescendo, infelizmente. E os seguidores têm que ter esse filtro também, né? A gente tem que ter esse olhar crítico para aquilo que a gente está vendo, aquilo que a gente está seguindo, pesquisar realmente se aquilo é real. Eu sou uma pessoa que trabalho numa outra área, né? Além do Mulheres de 40, eu sou jornalista, sou advogada, eu trabalho numa área pública, então eu trabalho com notícias e muitas vezes nós somos vítimas dessas fake news, né? Então, até como jornalista, eu sempre vou a fundo de uma notícia que eu escutei, eu quero pesquisar, eu quero saber se aquele vídeo é real, porque às vezes aparece um vídeo, agora com a inteligência artificial, né? Aparece um vídeo que você fala, gente, mas isso realmente... Não, peraí, eu vou pesquisar, eu vou atrás da fonte. Como é que vocês estão vendo essa questão da inteligência artificial versus redes sociais? Conta para mim, Clau. Olha, eu vou te falar muito pouco, porque eu estou engatinhando em termos de inteligência artificial. Não é uma coisa
que está no meu dia a dia. Eu só pergunto para o ChatGPT corrigir alguns textos, e às vezes não gosto do jeito que ele corrige meus textos, que fica com muita cara de inteligência artificial. Eu peço para ele corrigir erro ortográfico, ele corrige a estrutura. Atualmente, é a minha única interação com o ChatGPT com inteligência artificial. Não sei como criar imagem com ele. Eu estou engatinhando muito em termos de inteligência artificial. Assim como a Cláudia, eu estou aprendendo, eu acho que todo mundo está aprendendo. Eu sempre trabalhei com pesquisa, então eu tenho que me enfiar em algumas coisas, mas mesmo olhando tudo isso, semana passada eu cometi uma super gafe. Eu tenho uma coluna na segunda-feira que são longevos que inspiram, né? Eu estava super mobilizada com o filme Ainda Estou Aqui, postei a Fernanda Montenegro. Procurei rapidamente uma foto dela, geralmente eu olho, era uma foto que tinha saído num veículo, inclusive, eu coloquei a foto dela. 3 minutos depois, muita gente começou a falar, ela mesma está muito estranha. Quando eu olhei, eu falei, gente, essa foto foi retocada por inteligência artificial, com certeza, porque estava uma cara meio de cera. Eu falei, vocês têm toda a razão. Eu não sei, eu peguei de um veículo, tanto é que eu pus a fonte, mas eu vou trocar isso. Então, essas coisas acontecem. Mas eu acho uma coisa interessante a gente pensar que tanto o ChatGPT quanto qualquer inteligência artificial é muito interessante para quem tem repertório. E isso é uma coisa que nos favorece com a idade, com a experiência que a gente tem. Porque quando a gente vê um texto nosso corrigido e que não está com a nossa cara, a gente tem repertório para dizer e falar, isso aqui não está humanizado, isso aqui está robotizado, eu não quero isso. Eu prefiro cometer os meus erros de português, mas sabendo que é uma pessoa que está escrevendo ali por trás. E o chat, eu acho que ele tem que te ajudar em outras coisas. Quando eu quero pesquisar, por exemplo, quem são as pessoas do mundo que estão falando sobre menopausa da maneira mais contemporânea? Poxa, o chat me traz. Ou o Perplexity agora, né? Quem é assinante da Vivo tem direito a assinar o Perplexity, que é uma inteligência artificial mais avançada, Perplexa ou Perplexity, depois eu pego para vocês. E que é super interessante, mas eu acho que para fazer essas pesquisas, eles me ajudam. Eu, como um olhar de pesquisadora, que pesquiso também dentro dos sites de notícias e revistas acadêmicas, quando eu tenho uma coisa dessa na palma da mão, é óbvio que me dá curiosidade. Mas esse olhar crítico do que a gente está lendo, se é realmente verdade, a gente tem que ter milhagem para fazer isso. E o que eu percebo é que os jovens que estão entrando direto na inteligência artificial, eles creem mais no que eles estão vendo sem criticar. E tanto é que muitas empresas de inteligência artificial estão falando que, para alimentar a própria inteligência artificial, eles precisam de gente mais velha. Porque é gente que leu, gente que tem milhagem, gente que fala 2, 3 idiomas, gente que tem uma história de vida. Então, eu acho que a academia se esbarra na tecnologia e na longevidade. A gente precisa de pessoas longevas que se dedicaram a estudar, que leram um livro em papel, com o cheiro do livro em papel, para olhar um texto e falar assim, peraí, isso aqui está esquisito. Então, acho que essa crítica, que só a idade e a experiência traz para a gente, vai ser muito importante na hora que a gente aprender uma tecnologia. Então, eu recomendo, a gente tem que aprender as tecnologias, mas sempre com esse olhar crítico e de como que a gente pode contribuir para esse repertório ser verídico, ser real, ser genuíno. E eu acho que aí pode ser uma ferramenta interessante. Lembrando que a nossa é a única geração que lidou com as duas, né? Com a analógica e com a tecnológica. Nenhuma outra geração vai transitar como a nossa, do analógico para o digital e tecnológico. A que vem depois da gente não tem nem ideia do que é analógico. Se vocês sentem esse preconceito, você acha que as marcas, por exemplo, os produtos e serviços, eles têm esse preconceito em relação vou falar com a Candice porque ou não vou falar com a Candice que ela é uma mulher mais velha, não vou falar com a Cláudia porque ela está falando com um público que não me interessa. Você sente isso ou você acha que esse panorama está começando a mudar? Van, eu vou dar um passo atrás. Mais do que preconceito etário em relação às marcas, o que eu sinto é preconceito de padrão estético. Para mim, me atinge muito mais uma marca que não converse com o meu padrão estético do que com a minha idade. Eu me incomodo muito mais chegar numa marca que tem a grade que vai até o 40, que, na verdade, não é 40, é 38. Eu olho para aquilo e eu penso assim, não é uma questão de idade ou não, porque tem mulher da minha idade que usa aquele tamanho 38, 40. Raras exceções. Raras, mas tem. Margarete. Então, anti-aging, algo que seja contra o seu envelhecimento, é contra a sua vida. Então, eu tenho falado muito em empresas de cosmético, de beleza,
que falar sobre anti-aging é falar contra o curso da vida. As pessoas recebem exatamente, demoram uns 2 segundos para entender a história. Mas é isso. Inclusive, quando eu falo, né, em consultorias, para como que a gente quer falar com o público, falei muito disso com clientes que já entenderam a lógica do pro-aging, né, do ageful, que é ter orgulho da idade, né, de saber que a idade sim nos define, ela não nos limita e não nos limitará, mas ela sim nos define. Eu sou uma mulher de 51 que eu sou hoje, eu com 50 eu era diferente. Eu só sou hoje o que eu sou porque eu tenho 51 e não 49. Impossível cortar 2, 3 anos da minha jornada. Esses 2, 3 anos têm moldado e têm polido quem eu sou. E quando eu falo sobre marcas, essa questão eu acho que tem muito a ver também com a indústria das marcas, que são as agências. As agências, quando elas falam... Esses dias eu falei em uma reunião, eles pararam, né, para falar, nossa, você falou alguma coisa que é pesada, mas faz sentido. Que essa história de... eu quero rejuvenescer a minha marca, por isso eu não posso falar com um público mais velho. Eu falei, olha, vocês aproveitem para usar esse termo, porque daqui a pouco falar rejuvenescer uma marca vai ser tão politicamente incorreto quanto falar eu vou embranquecer essa marca. Porque o etarismo ainda é um preconceito aceito socialmente, mas daqui a pouco ele não vai ser mais graças ao nosso trabalho, né? Então, falar eu quero rejuvenescer, nós precisamos rejuvenescer essa marca, é também interromper o curso da vida dessa marca. Então, é a mesma coisa de falar, eu quero embranquecer essa marca. Está errado. Eu vou falar como consumidora e não como uma mulher que combate o etarismo. Eu, como consumidora, eu quero olhar um produto, eu quero ver uma marca que esteja conversando comigo. Também não me adianta colocar uma mulher de 50 anos, tipo Cindy Crawford, uma modelo. Isso daí também... Gente, eu não me comparava com ela com 30, com 20. Vou me comparar com ela aos 50. Sabe, quando falar, olha, que máximo, estamos colocando mulheres mais velhas. Beleza, Cláudia Schiffer, Cindy Crawford, Jennifer Lopez. Quer dizer, ainda fica sem conversar comigo. Eu acho que... Acho não, né? Na verdade, é um dado que a gente conversa sobre isso o tempo inteiro. É uma questão de identidade com quem está do outro lado. Alguém que te inspira, fala, olha que bacana, essa mulher tem 50, que linda. Que linda, ela não é magérrima, ela não foi modelo. Essa mulher, para mim, é uma inspiração. Não digo só uma inspiração, essa mulher vai me fazer querer comprar o que ela está usando. Não porque ela está mais magra, porque ela está sem ruga, porque ela está me passando uma verdade dela. E acho que a gente tem que começar também a ampliar o nosso espectro de beleza, né? Quando a gente fala em beleza, o que vem na nossa cabeça é uma pele passada a ferro, um cabelo de tal forma, um corpo. A gente tem um padrão de beleza que ele está imediatamente associado com a juventude. Mas, na verdade, quando a gente começa a exercitar o nosso olhar de apreciar mulheres mais velhas que estão 10, 15, 20 anos na nossa frente, o mundo se abre. Porque quando você começa a olhar pessoas de 10 anos a mais, de 15 anos a mais, e fala assim, peraí, eu quero ficar velha que nem essa mulher, porque ela está interessante, porque a beleza ela começa a ganhar outros critérios. Não adianta você ter o corpo perfeito, com cara, né, supostamente de 20, e você não ter repertório, você não ser interessante, você ser mal-humorada, só falar de você dieta. falar só de dieta. Desculpa. Exatamente. A Rê não fala de dieta. Não, mas é uma chatice. Mas é uma isso. chatice, e isso compõe o critério de beleza madura. A beleza madura, o estético é só a entrada, é só o que você vê primeiro, mas a beleza ela se compõe por vários outros pilares, que se você tiver só o pilar estético, que eu digo para minha filha, você entende a beleza dos seus 20 anos, eu estou entendendo a beleza dos meus 51, e eu vejo muita mulher bonita mais velha que eu, muita mulher elegante, muita mulher interessante, que eu falo, peraí, eu quero usar esse brinco, gente, que roupa, não, e se ficou bom nela, mas esse brinco eu vou se te ela contar, passar, se ela passar esse creme e ficou bom nela, gente, para mim vai ficar ótimo, se o batom nela ficou bom, para mim vai ficar ótimo. Então, eu acho que a gente tem que ampliar esse espectro do que é ser bela, dos 20 aos 100. Muito obrigada, Clau. Obrigadão. Você é uma querida. Candice, adorei te conhecer. Venha sempre. E, Margarete, você é a nossa próxima convidada.